Birmingham International University, Faculty of Psychology, Degree Program, Doctor of Philosophy, Specialization, Cognitive Psychology. Max Diniz Cruzeiro. Tese: macroprocessos para a formação cognitiva necessários para ativar comportamentos humanos. A psicofísica e psicodinâmica cerebral, metacognição e conexionismo cerebrais. Max Diniz Cruzeiro, março 2019. Vamos percorrer 60 metaprocessos situados em 4 grandes blocos: psicofísica, psicodinâmica, metacognição e conexionismos que despertam comportamentos humanos. Luz é uma fotorreação que se forma a partir de emissão de minúsculas partes de uma fonte de energia. A luz é uma emissão de minúsculas partículas de uma fonte de energia em alta velocidade, que reagem emitindo uma vibração em um determinado sentido. Sua amplitude é conhecida como voltagem, um espaço definido por onde as partículas circulam como carga e o momento por corrente elétrica. A luz é a matéria-prima para a constituição dos corpos para a formação de matéria. As partículas de luz formam os corpos. Quanto mais partículas são represadas dentro de um corpo, mais complexa é a estrutura que forma um objeto presente na natureza. A luz, quando incide sobre um corpo, desvia no ângulo em que a projeção das partículas atingiu a estrutura de um objeto. Refração é quando uma fonte de energia no formato de luz muda de direcionamento quando entra em uma estrutura de matéria. Na refração, a luz, quando incide sobre um corpo, é transformada. Parte pode seguir uma trajetória e outra parte pode fluir no interior do corpo em um padrão diferenciado de sua incidência. O canal é a parte do meio onde uma força de energia vence a resistência atmosférica para trafegar dados. O código é um conjunto de características da incidência de uma fonte de energia em um corpo que pode ser resgatado para ser interpretado por outro corpo. Quando partículas de luz incidem sobre um corpo, elas se acumulam projetando picos e vales e são lançadas novamente para a atmosfera até um receptor captar a transformação da luz que incidiu sobre os corpos. Propagação é a forma com que o metadado, na forma de código, foi lançado pelo canal. O metadado vai seguindo o fluxo do efeito da emissão de luz que colidiu com o corpo, e essa diferenciação gera um padrão de dados para serem interpretados pelos seres vivos quando colhidos. O sinal é um conjunto de códigos que é propagado por um canal que possui um sentido lógico de interpretação. O sinal é um conjunto de dados que trazem um sentido de emissão. É formado por ciclos em que os códigos permutam informações dentro de um sentido lógico de propagação. O ruído é gerado por uma infinidade de interferências e influências sobre um código propagado na forma de sinal. No ruído, a pictografia do metadado não consegue estabilizar uma transmissão de um dado para identificar o verdadeiro conteúdo informativo que é encaminhado de um emissor por um canal até um corpo biológico para a captação de um sinal. O estímulo é o sinal propagado que chega até um meio receptivo que traz em seu conteúdo pelo menos uma informação de uma matéria presente no espaço ambiente. Os estímulos são faixas de variação de sinais propagados que chegam até um corpo biológico que pode ser traduzido em um sentido próprio, que pode servir de informação para um indivíduo reagir segundo a natureza da fonte de energia que incide sobre o corpo. Os estímulos são capturados por sensores.
Os sensores são conhecidos por receptores e para cada tipo de contato com uma fonte incidente de energia, existe um sensor específico para a detecção de sua propagação na fronteira do indivíduo. Para melhor compreensão, os sensores do corpo humano se segmentam por especialização e especificidade. Podem ser agrupados através de sentidos e também podem ser agrupados por tipo de estímulo responsável na canalização de agentes físicos que se propagam por ondas conforme a natureza da fonte de excitação. O sinal assume vários padrões de comportamento e deslocamento no espaço. A captura de um sinal é uma das fases mais importantes para que uma influência externa possa ser interpretada. Existem alguns padrões de estímulos: estímulos visuais ou de formação de imagem, estímulos sonoros ou auditivos, estímulos próprios para temperatura, estímulos próprios para movimentos contráteis, estímulos próprios para movimentos táteis, estímulos olfativos ou de detecção de cheiro-odor, estímulos gustantes ou de detecção de sabores, estímulos próprios para movimentos friccionais, estímulos inibitórios, estímulos excitatórios, estímulos inócuos, estímulos nocivos, estímulos irritantes ou de produção de dor. Desde a etapa de captura de um sinal até o momento em que o dado se converte em ação, ocorrem uma série de transformações sobre o código. As transformações energéticas sobre os códigos são conhecidas pelo termo denominado transdução. Os corpos, como vimos antes, são formados por energia. Algumas destas energias formam as estruturas dos corpos sólidos e outras se propagam pelas delimitações da matéria. A base para ativar comportamentos humanos é através da bioeletricidade. Para produzir bioeletricidade dentro de um corpo de estrutura biológica, há necessidade de ativar proteínas na forma de neurotransmissores, neuromediadores e neuromoduladores. Entenda como condutividade corporal uma capacidade de um corpo agir pela influência direta de uma carga energética. A expertise do negócio neural é a condução célere em alta velocidade por meio de associação das fibras nervosas com as células gliais. Estas últimas fornecem uma camada sobre o neurônio, de gordura, chamada bainha de mielina, que acelera os sinais elétricos produzidos pelos neurônios. As sinapses são trocas de excitação realizadas sobre o sistema de impulsos nervosos, que faz o transporte de propriedades de uma célula para outra. Através da sinapse, um pulso de dados é migrado de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico. Cognição é uma forma de organização neural que possibilita gerar comportamentos humanos racionais e emocionais. Através da cognição, é possível organizar tarefas cerebrais mais complexas que despertam comportamentos humanos. A sensação é todo efeito gerado por um estímulo sobre um organismo. As sensações são efeitos que, uma vez encaminhados para uma interpretação do sistema nervoso, indicam um tipo de interação que o corpo está produzindo com algum elemento presente no ambiente. A atenção é a conexão com uma área que delimita o espaço entre o organismo e o ambiente através da recepção do estímulo. Quando se desperta a atenção,
uma zona passa a estar sensível para catalogar sensações em torno dos pontos que o contato com a experiência permite conexão com o universo. O foco é a área central na qual um cume de informações se apresenta dentro de uma zona de atenção. No foco, a maioria das atividades neurais percentuais se concentra sobre a zona de maior atividade sensorial, de onde demanda a sensação capturada pelos sentidos humanos. A focalização é a atividade percentual na qual um padrão em torno da atenção é gerenciável como uma estrutura perceptiva pela qual deve deslocar a subjetividade na forma de pensamento humano. Na focalização, uma área dentro de uma zona na qual se despertou uma sensação conecta-se perceptivamente em uma zona de atenção, com representações de maior concentração de energia na forma de foco e uma fração de área. Isso gera um conjunto de informações em que a mente humana deve percorrer um sentido lógico para as atividades do pensamento humano. A locação é uma apropriação de sentido de um sinal que é capturado via receptiva e se destina à guarda de informação para aplicação e utilização futuras. Na locação, o dado é encaminhado para o destino e local corretos, nos quais a informação pode ser usada no tempo, no lugar e na situação indicada. A percepção é o reconhecimento do dado como uma informação que migrou da interação do ambiente por meio de uma sensação e se converteu em fonte primária para a correspondência de um indivíduo. Na percepção, os elementos se fundem e permitem ser reconhecidos. Esta é a etapa que os seres humanos identificam algo presente na natureza e os aspectos que os envolvem. Fixação é um tempo necessário para que o circuito neural formado a partir de uma percepção permita incorporar a informação como aprendizado para futuras relações lógicas. Na fixação, a estabilização do sinal visto como informação é de fundamental importância para que a experiência seja transformada em memória. A memória consiste na informação trabalhada, a partir da qual é possível gerar aprendizado do ambiente. Logo abaixo da superfície do crânio está o telencéfalo, que é uma região que trabalha de forma consorciada junto com o cerebelo para a geração de movimentos e sensorialidade. A helícia é o fazer sair, tirar e evocar do estímulo propagado como informação que pode ser utilizado como uma resposta numa atividade de gestão do mental. Na elição, o conteúdo se funde na memória na forma de uma resposta sistêmica a uma ou mais demandas ambientais. A informação surge depois que o dado lançado pela via neural passa por alguma atividade de processamento, geralmente de ordem percentual, onde sua intensidade e magnitude é percebida como uma porta de entrada pela qual a interação com a influência é capaz de emanar respostas no sentido de um contrafluxo para o habitat. Há informação sobre gerenciamento para que uma ação seja realizada. O processamento cerebral é formado por um conjunto de órgãos de gerenciamento, em que o sinal capturado é interpretado e a realidade interna de um indivíduo é gerada. O processamento cerebral permite catalogar um ambiente, separar os elementos psicofísicos e comutar informações entre si para que uma resposta elidida solucione um problema identificado no ambiente.
A lógica é o princípio dinâmico que a pulsão, ou seja, o fluxo de energia que emana em um corpo biológico, se gerencia permutar no gerenciamento da influência do espaço ambiental. A lógica estabelece o padrão de comportamento do indivíduo na forma que seus processos são organizados para a realização de atividades humanas. A ordenação é a forma que as vias neurais utilizam para fazer chegar o sinal a uma zona de processamento, que pode utilizar vias paralelas ou seriais. O pensamento é um instanciamento de múltiplos eventos cognitivos que permite ordenar o mental para o gerenciamento de atividades humanas. A coordenação cerebral é organizada principalmente pelos núcleos da base e o cerebelo, nos níveis de planejamento, controle, decisão e atividade efetora. A coordenação trabalha no modelo de hierarquização de processos, onde a fase de nível mais elevado na formação de consciência é o planejamento, e a atividade sensorial e motora de nível mais básico é a atividade efetora capaz de conectar os movimentos humanos às suas necessidades de interação no espaço. Conhecimento é um conjunto de processos cognitivos que utiliza a memória para a produção de respostas de reconhecimento de estruturas de decisão para ajustar a necessidade do ser ao ambiente. O conhecimento se constrói com a identificação do que é possível catalogar no meio e a ativação das saídas necessárias para reduzir o conflito contido num problema que requereu uma manifestação do indivíduo diante de uma influência sobre o organismo. O aprendizado é um efeito cognitivo em que a informação adicionada adquire uma função de utilizada para ser aplicada conforme a efetivação da experiência e experimentação de um indivíduo. O aprendizado é vital para a sobrevivência humana como uma forma adaptativa do indivíduo se ajustar às demandas do habitante em relação à sua fixação e permanência no espaço. A compreensão é um macroprocesso em que é possível reconhecer um padrão de deslocamento do comportamento. A imaginação é uma junção ou aglutinação de sentidos em que uma representação externa exerce uma conexão com o mental de um indivíduo. No exercício da imaginação, os sentidos se conectam com algo presente na natureza, e essa representação gera um sentido lógico dentro do ser que absorveu a informação. A comunicação é o exercício da troca ou comutação de sinais na forma de estímulos que são apreendidos pelo indivíduo que permuta o aprendizado com outros seres e a natureza. A comunicação entre os seres vivos ocorre através de vários processos e formas diferentes. A criatividade é a capacidade de produção de algo novo e adaptativo na forma de uma ideia, composição musical, uma história, uma relação semântica nova, capaz de propiciar uma descoberta de novas relações do contato sistêmico e perceptivo com o mundo. A criatividade tem uma característica e um efeito de inovação que desperta o ser para o algo novo que edifica e constrói a sua relação harmônica com a vida. A concentração é a capacidade de coordenar bem os processos cognitivos para a realização de uma tarefa, atividade humana ou ação humana. Na concentração, o indivíduo deve eleger preferências para a manifestação de sua vontade ou volição, para ativar níveis de atenção, foco e focalização. A consciência é uma unidade de processamento que integra uma constante de percepção unitária em torno de uma interface cerebral.
a consciência aglutina vários componentes numa percepção integrada, onde se pode manifestar uma unidade de processamento vitae. A linguagem é o processo de codificação da cognição através de signos imagéticos para que o indivíduo possa estabelecer trocas de modo linear para a realização de fenômenos de comunicação. A linguagem permite que aprendizados comuns possam intercambiar informações. A organização do tempo é a forma que um indivíduo gerencia processos metacognitivos para dotar-se de eficiência na representação de atividades humanas. Conforme o tempo utilizado para cada macroprocesso formador da cognição humana, uma variação de comportamento irá emergir no ambiente na forma de uma atividade humana. A expressão escrita é uma forma de ordenação do pensamento numa gestão iconoplástica, em que os símbolos são organizados segundo uma regra padronizada de conhecimento de um coletivo e que, uma vez utilizados, são facilmente identificados por quaisquer pessoas integrantes do grupo guardião da linguagem. A expressão escrita permite preservar o passado, guardar o presente e planejar o futuro. É vista como uma forma auxiliar de memória que pode ser acessada todas as vezes que a lembrança requerer auxílio para lembrar memórias internas para outras aplicações e finalidades. A expressão oral é uma forma de verbalização imagética sensorial e iconoplástica de forma vocálica, com o objetivo de utilizar o canal atmosférico como propagador da linguagem para a comunicação do indivíduo com o mundo à sua volta. A expressão oral permite fazer rápidos comunicados que podem contribuir para a adaptação de um indivíduo no habitat e a transmissão de procedimentos que a força da especialização e especificidade de cada ser assim exigir de acordo com a sua função social. A agilidade mental é a capacidade que um indivíduo tem de se especializar dentro de atividades cognitivas que permitem gestar respostas mais eficientes e adaptativas às suas necessidades de interação ambiental. A agilidade mental permite que a duração de uma ação seja realizada na medida certa, para que a eficiência do movimento aflore em relação ao objetivo idealizado de se promover uma atividade humana. A inteligência mental é a capacidade que um indivíduo tem de otimizar atividades cognitivas que permitem gestar respostas mais céleres, adaptativas, que possibilitem menos esforço, dinâmicas e eficazes às suas necessidades de interação ambiental. O uso da inteligência mental liberta o indivíduo da repetição desnecessária do momento e permite que ele opte a qualquer tempo pelo gerenciamento que dota o indivíduo de prazer na gestão do seu tempo no habitat. É uma capacidade espacial e gerencial de um indivíduo em ser influenciado por uma sequência de somatizações sólidas. O sentido da lógica neural escala neurogramas específicos, cujas probabilidades de encontro relacionais entre signos ou abstrações colaboram para a geração de uma linha esquemática de apoio sensorial a uma temática que faça parte de bibliotecas de conhecimento apoiadas pela inovação do conhecimento na forma do aprendizado. As instruções semânticas integrais e com um sentido lógico definido, que possuem relação de conhecimento progressivo em torno do núcleo central da ideia maior que 7 instruções semânticas, é conhecido como raciocínio. A razão é o uso racional do raciocínio, em que o equilíbrio é a fonte principal como atributo que deva ser percebido que vincule estados num sentido circular que não gere antagonismos.
Como aplicação de um raciocínio, a razão é uma instrução que mapeia e indexa algo que afeta um cenário-contexto. Por uso racional, subentende-se a ativação de respostas eficientes aderentes à verdadeira necessidade momentânea de um indivíduo. A sabedoria é a aplicação da razão com inteligência restritiva da personalidade de um indivíduo, de modo a satisfazer condições do exercício do seu livre-arbítrio na representação da manifestação da sua vontade, em que esteja substanciado um ganho relativo no desempenho de uma ação por ele praticada. A sabedoria excede aos aspectos de costume, moral e ética impostas pela cultura racional na qual um indivíduo se insere. Isso porque ela está num plano lógico superior a uma métrica observada e possui uma singularidade que diz respeito ao modo de agir pessoal de cada indivíduo. A tomada de decisão é uma estratégia em que o indivíduo é levado a um julgamento de todas as informações ativas que possui, com o intuito de gerar uma instrução geral sobre os dados ativos disponíveis para a realização de atividades humanas. A tomada de decisão está presente em todas as atividades humanas em que é preciso fazer um julgamento do que é necessário agir para que as tarefas sejam realizadas no tempo e prazo corretos. Entenda como expressão um conteúdo que é condicionado para interagir no ambiente através de vias eferentes. Então, terá sido válido todo o acolhimento sensorial que o indivíduo moveu para sua caixa craniana até o desenvolvimento e transformações psíquicas que levam à prática de uma ação. A expressão permite às pessoas comunicarem estados com que os comportamentos flutuam nas relações humanas. Sentimento é uma apreensão com carga emocional significada, ou seja, o seu conteúdo está refletindo algo interno que o indivíduo incorporou para si como sendo uma propriedade de algo que lhe pertence. Geralmente, os sentimentos ativam a percepção das sensações em que estados alterados de consciência permitem que o indivíduo fique mais sensível a qualquer questionamento momentâneo. A função do sentimento é de tentar fazer fluir a carga emocional que percorre um indivíduo, nivelando e orientando o sentido do excedente ou falta de energia para o retorno do equilíbrio emocional. Muitos dizem que a emoção é burra porque seu caráter explosivo leva o homem à tomada de decisões baseadas no que não é concreto, mas sim no que é irreal e a ele é inerente. Porém, a capacidade intelectiva de cada ser humano confunde os estudiosos quando afirmam tal preposição. Muitos dizem que a emoção é burra, porque seu caráter explosivo leva o homem à tomada de decisões baseadas no que não é concreto, mas sim no que é irreal e a ele é inerente. Porém, a capacidade intelectiva de cada ser humano confunde os estudiosos quando afirmam tal preposição. Os fatores dos quais depende uma tomada de decisão não estão ligados à tempestividade de um fato, mas sim nos relacionamentos que este ser humano vem construindo ao longo de sua jornada cognitiva. A análise é uma forma disciplinar que o indivíduo abastece sua mente com novas informações a fim de que o aprendizado paralelo com o desenvolvimento da ação possa indicar quais os pontos de melhoria que poderiam melhor orientar ou guiar o indivíduo para uma repetição posterior da expressão de sua linha de raciocínio. Quando uma saída é impressa na forma de um deslocamento sensorial, a adição de inteligência de um modelo cognitivo permite ao indivíduo mensurar a qualidade de afetação que o desenvolvimento da ação requer para a conclusão de uma tarefa com excelência. A análise é uma forma disciplinar na qual o indivíduo abastece sua mente com novas informações, com o fim de que o aprendizado paralelo com o desenvolvimento da ação possa indicar quais os pontos de melhoria podem melhor orientar
ou guiar o indivíduo para uma repetição posterior da expressão de sua linha de raciocínio. Quando uma saída é impressa na forma de um deslocamento sensorial, a adição de inteligência de um modelo cognitivo permite ao indivíduo mensurar a qualidade de afetação que o desenvolvimento da ação requer para a conclusão de uma tarefa com excelência. De nada adianta a coordenação de medir os efeitos de uma ação no ambiente de forma concorrente ao fenômeno de expressão se o indivíduo não for capaz de gerenciar os dados que servirão para a reflexão da tomada de decisão que mudará a direção da canalização a fim que a transposição da dificuldade gere uma saída estável para o sucesso do planejamento da tarefa. O controle é essencialmente egóico, porque ele colabora para o atingimento de um nível de influência que influencia diretamente o nível de excitação e inibição por meio de um neuromediador. O controle é exercido sobre a influência de um ponto de fixação externo, quando a proximidade projetiva em relação ao objeto gera influência em unir duas vontades ou optar pela separação do indivíduo em relação ao objeto. A internalização é aquilo que o indivíduo se permite identificar e ser carregado em sua memória, em que seu endosso projetivo verificar em um determinado tipo de informações elementos importantes para serem adicionados em termos de um conteúdo significativo. Elevados níveis de fluidez emocional tenderão, tanto em aspectos positivos como negativos, serem internalizados para serem processados em outra data oportuna. A adaptação das variações e formas de expressão possibilita ao indivíduo uma característica que está interligada a fatores de evolução e muito contribui para a continuidade dos indivíduos como uma espécie capaz de fixar-se ante as diversidades ambientais. A capacidade de adaptação envolve análise, controle, regramento, projeção, limites e sensibilidade para a mudança de atitude. A fabricação de sinergias é fundamental neste processo para a comparação lógica entre as diferenças comportamentais. Quando o indivíduo passa a se situar de forma complexa e interativa com o ambiente e outros seres, um processo de experimentação ou degustação de seus sensores lhe permite moldar suas expectativas. A experimentação exige coleta contínua, discernimento, escolhas, determinações, limites, conexões e tudo mais que a reprodução de um pensamento cultural seja o desejo do homem de garimpar em sua atmosfera de afetação de seu entendimento. A recorrência é um ato simples de enumerar o que é desejo do homem repetir ou simular uma propriedade em seu cérebro para se reorientar de forma individual, de forma social e de forma cultural. Recorrência é praticar a escuta, repetir, repetir, repetir uma mesma melodia milhares de vezes e a cada nova audição se permitir conectar com algo novo, perceptível da alma e da mensagem de um artista. É o que fazemos quando aproveitamos a vida para apreciar tudo que nos faz bem. Nós nos conectamos com a vida. E você, topas correr o risco cognitivo em viver?